Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Graça e paz ao nosso Deus. É um privilégio estarmos aqui neste santo sábado em oração, em súplica e pelo derramamento também do Espírito Santo em nossas vidas. Agradeço inicialmente a Deus, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também pelo convite do irmão Giovanni, o irmão Christian também que tinha me convidado. E eu agradeço também por todos vocês que vieram aqui para ouvir a mensagem do Senhor. E eu saúdo também quem vai estar assistindo este vídeo, que você seja muito bem-vindo, que você também possa se entregar agora neste momento ao nosso Deus e também estar clamando pela presença dele em sua vida. E o tema desta manhã, nós vamos estudar a preparação para o tempo do fim e o aperfeiçoamento do caráter cristão. E o texto-chave para nós está em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14. Uma mensagem sobre a questão de nós termos as nossas vestes lavadas, e Deus vem nos mostrando também uma condição depois em Apocalipse 7, 14, que a gente vai ler logo em seguida, tá bom, irmãos? E assim, eu digo para vocês que Cristo em breve voltará, então nós precisamos realmente preparar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa reconciliação, o nosso arrependimento, porque pouco tempo nos resta. Amém? Então vamos orar mais uma vez para pedir a iluminação do Espírito Santo, com as nossas Bíblias abertas. Deus eterno que vive para todo sempre, o Senhor que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o verbo, o pão da vida e o bom pastor. Louvamos teu santo nome, Senhor. Reconhecemos também neste momento que somos fracos e pecadores, mas a tua graça nos basta, pois sabemos que não somos merecedores, mas por tão grande amor o Senhor se entregou por nós. E neste momento, Senhor, estamos aqui com a tua palavra aberta, que o Senhor possa nos dar o discernimento da tua palavra, o entendimento, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso ser neste instante, para que possamos penetrar a nossa mente somente na tua mensagem, e que nada venha nos impedir de receber a palavra que o Senhor já preparou para nós. Então, ilumina a nossa vida e que possamos sair daqui renovados pelo teu agir. Em nome de Jesus lhe clamamos. Amém. 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 Então, Apocalipse 22, no verso 14, nos diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Agora vamos então para Apocalipse 7, também no verso 14, para a gente complementar essa passagem de tão suma importância para nós também, que vem nos trazendo o seguinte: Respondi, então ele me disse: Estes são o que vem da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Então nós vemos aqui que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes. Que vestes são essas? E porque nós necessitamos de receber ela hoje, para que naquele dia tão aguardado por nós possamos estar preparados e Cristo possa falar: Vinde benditos de meu Pai, e não apartai-vos de mim, pois eu não os conheço. Deus nos mostra que o caráter, ele é ganho por um esforço individual. Deus nos mostra que lavados pelo sangue do Cordeiro, as vestes nupciais, a noiva, a igreja aguardada que vai receber o noivo que é Cristo, que virá em breve, nós vemos algo, que mediante os méritos, a graça de Cristo Jesus, não é pelo nosso esforço, mas pelo agir dele, que nós podemos ter a nossa vida renovada. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade plena e faz parte dos 5 pilares da verdade, nós vemos também que ela nos dá provas suficientes de que estamos no tempo do fim, de que o nosso caráter tem que ser transformado, é obra de toda uma vida, como fala também no Caminho a Cristo, e Deus nos mostra que se Jesus está vindo, as profecias estão se cumprindo, agora é o momento de realmente entregar o nosso coração a Deus. Agora é o momento de a gente ser uma nova criatura, como fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Porém, sobre a questão do caráter, eu vou ler algo aqui para vocês, de um livro que tem aprofundado bastante a minha vida, que fala: O que farei eu para herdar a vida eterna? É um livro que foi um divisor de águas na minha vida. E Deus nos diz: ninguém pode entrar na cidade de Deus se não tiver um conhecimento da genuína conversão. E o que isso significa? Deus nos mostra, na verdadeira conversão, a alma nasce de novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma e começa uma nova vida. Cristo é revelado no caráter. Se você realmente anda em comunhão com o Altíssimo, as suas ações dirão a quem você segue. Então Deus nos mostra algo também muito interessante, que é importante nós nascermos de novo, como ele disse a Nicodemos. Eu tenho certeza que você, quando for entregar a sua vida a Deus pelo batismo, te falaram coisas que você deveria não mais fazer, atitudes que não deveria mais ter, como deixar de fumar, deixar de beber, deixar de frequentar lugares que o Espírito Santo não habita, roupas que você deveria deixar de usar. Porém, aí eu quero saber agora de vocês, quantos aqui, antes do seu batismo, foram ensinados a abandonar o direito de todos os pecados do coração, como ódio, a raiva, a amargura, o ressentimento, a impaciência, o ciúme, o egoísmo e a irritação? Quero que levantem as mãos. Quem que foi ensinado isso? Muito pouco comparado, acho que menos de 1%. Então nós vemos, porém, que os defeitos de caráter, isso não é aplicado na jornada cristã antes do batismo, porque as coisas exteriores revelam o que habita no nosso coração. Se você não teve a oportunidade de receber hoje, você pode entregar o seu coração a Cristo como ele está. Independente de estar com todas essas coisas ruins, os lixos espirituais, Deus pode remover de uma vez por todas. Amém. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, não da boca para fora, porque muitas das vezes a gente fala: não, Senhor, toma conta, mas a gente não deixa ele tomar conta, a gente quer agir pelas nossas próprias forças. É o momento que a gente ainda acaba reproduzindo as velhas atitudes do homem carnal. E o que significa isso também? É o momento que a gente ainda vive sobre o jugo da escravidão. E ele falou: eu não vos dei a liberdade para submeter a jugo da escravidão novamente, como está em Gálatas 5, verso 1. Muito pelo contrário, a liberdade não foi dada a nós para a gente usar ela como a gente bem entende. A gente tem que entender a nocividade sobre isso. E uma vida, então, sem renúncias, é uma vida também sem significado, é uma vida sem vitórias, é uma vida sem sentido, porque é o momento que você entende que é uma via de mão dupla. Se Jesus, ele renunciou toda a glória por mim e por você, por toda a humanidade, o que você tem renunciado para que o seu caráter seja moldado? O que você tem renunciado para que a sua vida realmente seja um renovo, seja um vaso nas mãos do oleiro? E Deus nos mostra que Jesus, sim, ele cumpriu esse propósito, porque o Rei soberano do universo, imagine só, ele veio, ele morreu, mas enquanto ele estava aqui ainda vivo, ele mostrou o real significado da abnegação. E o que é ser uma pessoa abnegada? É uma pessoa humilde, mansa e humilde de coração, como fala as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. E Deus também nos mostra que através dele, de Cristo, é possível refletirmos o caráter do Pai. Amém? Amém. E Deus nos mostra também, se você realmente está em comunhão. Por que será que é tão difícil da gente ter uma vida abnegada, uma vida humilde e morrer para o mundo? Tem muitas pessoas que falam: não, é impossível ter o caráter de Cristo. Será que é mesmo? Ou será que você ainda não se rendeu a Deus? Ou, muito mais, é que você não está devidamente firmado na rocha. Deus nos mostra que quando você realmente quer ter o caráter do Senhor, você vai abrir mão dos alhos e as cebolas do Egito, como fala no livro Mensagem aos Jovens. E o que são esses alhos e cebolas? São as ilusões do mundo. A gente ainda não aprendeu a morrer para o mundo. E o que é morrer para o mundo? É você ser um sacrifício vivo. E sacrifício vivo é muito mais profundo do que um sacrifício morto. Porque você, quando pensa acerca deste assunto, talvez possa se lembrar dos mártires lá no passado, que eles eram mortos em praça pública, de forma, assim eu falo, involuntária, porém com o Espírito Santo neles, a glória do Senhor pairava sobre a face deles, eles estavam indo ali louvando a Deus,
dando glória a Deus, porque eles não estavam com medo ou temor da morte. Eles estavam felizes, porque realmente eles estavam entregando a vida deles de uma forma, assim, totalmente visível, e todo mundo podia ver a fé que eles tinham no poder divino. E hoje, para nós, o sacrifício vivo é diariamente. É a gente dizer não para o mundo e sim para Deus. Mas como que a gente faz isso? Paulo nos deixou um exemplo também. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é no verso 8 de Filipenses, capítulo 3. Mas o que fala no verso 7, a gente não pode desconsiderar ele. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Lucro são coisas valiosas. E Paulo, ele viu tudo aquilo ali como nada para ganhar a vida eterna que já estava preparada para ele, para todos nós também. Mas ele olhou com uma glória, ele falou, eu reconheço que todas essas coisas de nada valem comparado com o que Deus tem preparado para os seus filhos amados. Então, assim, nós podemos ver o que você precisa abrir mão na sua vida para estar mais perto de Deus. Você realmente tem seguido os caminhos de Deus de uma forma aparente ou de uma forma, eu posso dizer assim, na prática mesmo? Que Deus, ele nos mostra que independente do mundo está fazendo tudo errado, das pessoas estarem vivendo de uma forma assim iníqua, longe de Deus e também fazendo coisas que não agradam ao Espírito Santo, nós precisamos ir na contramão do mundo. É o momento que a nossa jornada cristã, do que adianta estarmos dentro da igreja e não ser a igreja de Cristo? Do que adianta eu vir aqui na frente da igreja, chegar na minha casa e não viver de acordo com o que eu estou pregando? O maior desafio é viver na prática. Mas como isso é possível, sendo que o nosso lado carnal, ele grita, porque o próprio salmista falou, em pecado a minha mãe me concebeu. E nós sabemos que o pecado é uma doença mortífera, porque no caso, ele ainda não foi exterminado. Se ele ainda não acabou, nós ainda iremos lutar pelo poder de Cristo. Nós entendemos que o nosso papel é entregar o nosso coração, como eu disse anteriormente, com raiva, ódio, inveja, egoísmo, tudo aquilo que é de mal. Por isso que ele fala, eu bato na porta do seu coração. Você tem realmente permitido que Deus entre e faça uma ceia com você, ou você realmente não quer ser uma nova criatura? Porque vai doer. Eu falo que toda vez que você vai ser moldado pelo fogo, o crisol que parece na nossa vida, a gente sofre, a gente chora, a gente clama, dá vontade de desistir. Mas é o momento que Deus olha e fala, filho, eu estou do seu lado só um pouquinho mais. Por isso que ele ainda está dando chance da gente se arrepender, irmãos. E eu me arrepio de pensar que eu tive que abrir mão de tantos maus hábitos que eu tinha na minha vida. E pode parecer simples, faz quase 2 meses que eu deixei o Instagram de lado. E assim, é pelo poder de Deus que isso é possível, porque nas primeiras semanas foi terrível. E eu vejo amizades, pessoas que ainda queriam vir atrás de mim, roupas que eu gostava de usar para marcar mais o corpo, que hoje eu não tenho desejo de usar, palavras vãs que eu falava, assim, olha, de forma espontânea. Mas Deus vem mostrando que é pela glória dele. Muitas das vezes o nosso impulso, né, de dar uma resposta grossa dentro de casa, que às vezes acontece ainda, eu falo, Senhor, toma conta de nós, porque a vitória vem dele, por isso que ele falou que a gente tem que se apoiar nele. E eu já ouvi uma história também sobre um rapaz onde ele estava subindo uma montanha com seu pai. Os dois estavam com uma mochila muito pesada e o percurso era muito grande. E quando eles chegaram no meio do percurso, o jovem já não aguentava mais percorrer, porque ele estava ofegante, cansado, o pé inchado, a mochila atrapalhando, e o pai insistindo, filho, deixa eu segurar para você, deixa eu fazer alguma coisa para você. Não, eu dou conta, eu consigo, entendeu? Eu tenho uma capacidade de chegar lá, de chegar no final da jornada, lá no percurso. Mas ele foi indo e parou novamente, a segunda vez, a terceira, e o pai insistindo. Mas até que enfim ele aceitou a ajuda. E o pai é Cristo, é nosso mestre. E nós vemos que vale a pena a gente perder todas essas coisas para ter a vida eterna. Da gente ver a face de Deus, da gente adorá-lo, da gente prostrar, porque tem uma coroa de ouro nos aguardando. Mas antes ele teve que usar uma coroa de espinhos.
Então, é necessário um diligente esforço no meio desse percurso. Agora, abrindo parênteses, a gente tem que abandonar o pecado. A força de vontade humana tem que ser ligada à força de vontade divina. Não adianta você querer ficar ali fazendo e fazendo e fazendo. Muitas pessoas, eu não consigo largar o cigarro. Eu não consigo, como o Giovanni falou, de deixar de ver uma pornografia, porque a pessoa, ela teve a vontade dela, mas ela não se apoiou em Deus verdadeiramente. É um instante que nós vemos que Cristo realmente, Ele quer nos ensinar. Os discípulos mesmo falaram para Deus que eles não sabiam orar. Eles passaram um bom tempo com Deus, na forma do Filho de Deus, e não aprenderam quem Ele era, porque eles não dependeram nele. Nós vemos que toda hora eles tinham temor, a fé deles era muito fragilizadas, e a gente vê que o termômetro espiritual deles oscilava diariamente. Eles não confiavam plenamente no Senhor. E eu me recordo também de algo que eu aprendi numa pregação do pastor Alejandro Bulhon, que ele fala o seguinte: imagina uma cena, uma criança. Quem conhece criança sabe que elas são ingênuas, elas facilmente aceitam as coisas porque elas ainda não têm um conhecimento do mundo como a gente que é adulto tem, ou pessoas ainda mais experientes do que eu, podem falar melhor ainda. Mas imagine só uma criança, você leva ela para o meio de de uma floresta, um lugar arriscado mesmo, e você coloca aquela criança ali e ela vai sofrer riscos, mas aí você pensa, não, eu vou deixar um kit de primeiros socorros, eu vou deixar a alimentação necessária, eu vou deixar tudo com ela e vou embora, simplesmente assim. Ela vai ficar ali, ela não tem os recursos? Sim, ela tem os recursos. E aí você deixa aquela criança, depois, eu não falo nem semanas, depois de alguns dias você volta lá, como que estará aquela criança? Estará morta, possivelmente estará morta, porque ela tinha ali tudo que ela precisava, mas ela não tinha alguém para orientá-la. E nós vemos que nós com Deus é a mesma coisa. A gente tem um recurso espiritual que é a Bíblia, é o nosso mapa. Muitas das vezes a gente tem todos os objetos necessários que a gente sabe, porque Ele nos mostrou que a palavra é a espada, Ele é a nossa armadura. E nós vemos também que é escudo, o capacete da couraça, da justiça, Ele quer nos cobrir. E muitas das vezes a gente ainda falha de não usar esses recursos na nossa vida. A gente acaba morrendo espiritualmente como essa criança, porque a gente não aprendeu a ter uma comunhão de amigo com Deus, de falar o que você não está gostando, a sua fraqueza, o seu ponto fraco, o que você precisa melhorar no seu caráter e o que você tem falhado contra o Espírito Santo também. Então, Deus nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso está lá em Romanos 5, no verso 10. Mas por que eu trouxe esse verso para vocês? Quando nós recebemos o caráter de Deus, nós aprendemos a nos reconciliar primeiro com Deus, de voltarmos para mais perto dele, e também de nos reconciliarmos com o nosso irmão. E eu falo que isso é muito profundo, porque é quando você tem o amor de Jesus transbordando, e por mais que o outro venha e fale com você, você não vai agir, não vai pagar com a mesma moeda. É o momento que Deus vai te ajudar realmente a dar a outra face. Então Deus vem nos mostrando algo, que ninguém diga: não consigo remediar meus defeitos de caráter. Se você disser isso, se chegarem a essa decisão, certamente deixarão de alcançar a vida eterna. Isso tem uma profundidade, porque fala que a impossibilidade está em nossa própria vontade. Isso em Mensagem aos Jovens, capítulo 25, página 74. Vocês compreenderam? Deus, Ele quer fazer a parte dele, mas muitas vezes a impossibilidade vem de você mesmo, de não querer aceitar, e você vai deixar de alcançar a vida eterna. Devido ao quê? A você não tomar uma decisão e por conta da sua própria vontade que está falhando também. E nós podemos perceber que se Jesus é o pontífice, não há outro, Ele é o nosso intermediador pessoal. Nós vemos que nesse caminho estreito, o segundo ponto desta manhã, eu gosto muito do livro de Malaquias, pois é uma profecia ampliada de Apocalipse 14, que é uma das 3 mensagens angélicas, que fala: temei a Deus e dá-lhe glória, caiu a grande Babilônia, e tem a terceira mensagem angélica também. Então nós vemos o que significa Malaquias 4, verso 1. Vou ler para vocês.
Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha, o dia que vem os queimará. Isso está no verso 1. Nós vemos que quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria um pai de uma grande nação, nós vemos também que ele é o pai da fé, como fala em Hebreus capítulo 11. E a partir do momento que a gente vê que o número de salmos, como será o número de salmos? A gente viu aqui o número dos perdidos, que serão como a palha. O fogo virá e os destruirá, porque antes foi o dilúvio, e ainda assim o homem não aprendeu a viver de acordo com a palavra de Deus. Ele vive caindo, mas entendeu que o levantar é de Deus. E é um instante que nós encontramos, você tem vivido em conformidade com o mundo? Imagina se Jesus voltasse hoje, porque a cada instante a gente tem que estar vigiantes e alertas. Ele encontraria, será o povo dele, de acordo com a palavra dele vivendo ali, ou um povo degradante, um povo que vive em pecado, porque ele fala, não pequeis. E ele disse essa condição de uma forma bem clara, que o pecado, onde que ele nasce? Na nossa mente. E como que você tem nutrido os 5 sentidos da sua vida? Porque para o caráter ser transformado, nós precisamos nutrir bem o nosso tato, o nosso paladar, a nossa visão. Tudo tem que ser bem nutrido para que a gente tenha bons pensamentos e, consecutivamente, a gente tenha boas ações. Porque uma ação vira um hábito que depois faz parte do seu caráter. E quando ele faz parte do seu caráter, vai decidir o seu destino eterno. Eu admiro muito Abraão e Paulo. Sei que todos os profetas, enfim, personagens bíblicos são de muito valor, mas eu aprecio muito Paulo. Porque se você for ver bem Romanos 8, dos versos 38 a 39, olha só, não vou ler para vocês, mas a gente vê que Paulo enfrentou a fome, a nudez, o perigo, a espada, perseguições, prisões, naufrágios terríveis. Mas, e o que ele fez? Ele estava na prisão com Barnabé, ele estava louvando. A lição agora da Escola Sabatina não está trazendo sobre Paulo? E nós vemos que, qual era essa alegria que ele tinha, tão firme na vida dele. Cada vez que nós enfrentamos provações e perseguições, é porque Deus quer que nós sejamos a pessoa que Ele vê em nós. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que eu realmente sou a pessoa que Deus deseja? Será que realmente o meu caráter está de acordo com a lei de Deus, de acordo com as suas mensagens, de acordo com o seu agir, de acordo com o seu testemunho, que nós somos testemunhos de Deus? A gente pode estar em silêncio, você está sendo testemunha. Mesmo sem palavras, a gente prega. E as pessoas estão o tempo inteiro olhando para nós. Porque quando você fala, sou um cristão, eles vão querer achar algum defeito para apontar você. Eu falo isso por experiência própria. Pode parecer algo muito simples, mas no meu trabalho eu levo marmita. E lá o que acontece? Eu levo muito ovo. Eu levei esses dias até na outra igreja. É interessante que eu levo muito ovo, todo dia ali um ovo cozido. Aí um determinado dia minha colega de trabalho olha e fala, nossa Bruna, de tanto ver você comendo ovo, despertou a vontade de eu querer comer ovo e pedir para minha mãe cozinhar um ovo na janta de ontem. Eu falei, olha que interessante, eu não obriguei ela a comer ovo nenhum. Eu não cheguei para ela e falei, olha, você tem que comer ovo, se alimentar melhor, você tem que fazer isso. Não falei nada, ela só viu. Olha o exemplo de um verdadeiro cristão. Pode parecer algo tão simples, mas muito profundo. Porque aí a outra falou de outro exemplo meu também. Falou, nossa Bruna, você faz a sua oração. A outra veio pedir ajuda para mim, você ora por mim. E ontem ela estava renovada lá no meu trabalho. Olha para vocês verem o nosso testemunho pessoal. Mas a começar primeiro na nossa casa. Na nossa casa nós sabemos que o inimigo ele não tem família. O destino dele já está predestinado. Ele vai morrer, ser destruído e o mal, como a gente aprendeu, não vai mais existir. Mas ele sabendo disso, ele quer levar o maior número de pessoas para junto dele, para a destruição eterna. Porém, Deus nos mostra uma mensagem também, Malaquias 4, agora no verso 5 e 6. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o que fala no verso 6, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, para que eu não venha e castigue a terra com maldição.
Irmãos, vocês entendem a profundidade dessa passagem também? Quem foi o profeta Elias? Quem foi Jó? Quem foi Daniel? Quem foi José? Foram homens que, como a gente viu de Davi, que falharam, mas eles não permaneceram no pecado. Por isso que ele fala: crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o cair, como eu disse, você falha, mas a graça de Deus ainda está estendida. É um momento que nós vemos que Elias foi enviado. A gente tem que ser um Elias dos dias de hoje. Eu quero ser um verdadeiro Elias, que vocês possam ter esse mesmo desejo. Deus nos mostra que para percorrer a porta estreita, a gente passa por inúmeras aflições. Mas tudo que é de valioso para você conquistar na sua vida vai ter um preço. Um preço que vai ter que ser pago. E muitas das vezes pode ser a sua própria vida. Muitas das vezes a gente olha e fala: como eu vou ser um verdadeiro Elias nos dias de hoje? Ele não viveu numa época corrupta, ele não viveu numa época em que o pecado estava solto e que as pessoas não queriam também ouvir a mensagem que ele estava pregando, o profeta Elias. Mas tem um porém. Em primeiro lugar, nós devemos entender de buscar a santidade no Senhor. Mas o que é ser santo perante os olhos de Deus? Ele não falou: eu, Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Sede santos também. Em outras palavras, mas é praticamente isso que ele nos disse. E ele falou: sede meus imitadores também. Imitador é quando você reproduz as ações. E eu gosto de pensar num belo casal. Um casal, a partir do tempo de convivência, eles começam a aparecer muito, não em forma física, mas pelas ações, as palavras, e acabam sendo tão semelhantes, falam: nossa, nem eu estou me reconhecendo. Mesmo eu não sendo casada, eu levei a pensar sobre isso, pelo fato de que quando a gente anda com Deus, como Elias andou, a gente espontaneamente vai começar a reproduzir a ação de Deus. Você não vai ser um fardo. Ah, não, eu tenho que falar assim com meu irmão, mas não é você que vai fazer a obra. E você compreende também, ou você está morto para o pecado, ou você já está morto em pecado. Será que nós estamos frios espiritualmente a ponto de Deus vomitar da sua boca? Porque ele falou: não há meio termo. Se você está em cima do muro, agora é o momento de você se posicionar. O inimigo, ele trabalha muito com um fator ilusório, de distração. Não sei quantos de vocês têm percebido agora, nesse tempo do fim, a forma astuta que ele tem trabalhado. Nós sabemos que marca da besta não é uma vacina, não é código, não é nada, mas é sim um dia de adoração. E nós sabemos que também o inimigo, ele queria ser adorado. E a partir do momento que ele quer ser adorado, ele quer tirar a sua atenção das coisas celestiais. E como que ele faz isso? Basta você estar com o celular na sua mão, que você se distrai facilmente. E quando você está ali, você não vê nada que está ao seu redor. Basta alguém me falar: ah, não vi que você falou direito. Ah, não tinha um compromisso, atrasou porque estava no celular. E como a gente viu, tem propagandas, assuntos inapropriados, que às vezes o algoritmo você nem pesquisou, mas ele vai te indicar para te prejudicar. Se você entrou naquilo uma vez, você não tem mais saída. E Deus nos mostra que quando a gente está esperando por algo, a gente não tende a ficar um pouco exausto? Então, nossa, parece que a hora não passa, tá esperando alguém, uma carona, um ônibus, um emprego, esperando um namorado, fala: nossa, parece que nunca chega. Aí você olha e pensa: mas o que você tem feito no tempo da espera para a volta de Jesus? Você realmente tem se consagrado ou tem se distraído com as ilusões satânicas? Porque ele tem muitas ferramentas, ele nos estuda desde que você nasceu, ele anota suas palavras, como fala no Espírito de Profecia, e ele molda as tentações de acordo com o que você mesmo faz. Então, se você está falhando, é porque você tem dado chance dele te destruir. Eu falo isso mentalmente ou espiritualmente, porque se você não está com a mente firmada em Deus, você não consegue compreender as Escrituras Sagradas. Então, nós entendemos que Deus, ele não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. E isso também está no livro do Caminho a Cristo. Então, se a gente entende e compreende que se Deus está pedindo para você abrir mão, porque aquilo lá não é impossível, como fala em Lucas 1,37, que não há nada impossível para Deus. E depois,
Eu vou mostrar aqui para vocês também, irmãos. Olha, eu gosto muito desse livro, olha, Mensagem aos Jovens. Eu já tenho ele faz uns 4 anos. E eu tô relendo ele, acho que pela 3ª vez. E aí eu falei, nossa, como que porque muitas das vezes a gente é um leitor superficial da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia e só fica lendo. A gente fala, eu li a Bíblia 20 vezes, mas o que adiantou? Isso realmente mudou algo na sua vida? Não adianta você ler tantos espíritos de profecia e a sua vida não ter mudado nada. Os seus hábitos continuam os mesmos. A sua história ainda não foi traçada de acordo com o que Deus escreveu lá atrás. E olha o que nos diz aqui. Cristo sacrificou tudo pelo ser humano a fim de lhe tornar possível alcançar o céu. Cabe agora à humanidade decaída mostrar o que de sua parte sacrificará por amor a Cristo, de modo a poder conquistar a coroa imortal. E continua, os que possuem um justo senso da magnitude da salvação e de seu valor nunca murmurarão por terem de semear em lágrimas e porque a luta e a renúncia são a parte do cristão nessa terra. Vocês entenderam? A luta e a renúncia são a parte do cristão nessa terra. E nunca murmurarão por terem de semear em lágrimas. Quantas das vezes que uma coisinha assim sai errado na nossa vida, a gente já começa a reclamar absurdamente. E a gente acaba sendo ingrato para com Deus e o nosso caráter, nós estamos nutrindo aquelas façanhas. É um momento que Deus nos mostra que temos defeitos de caráter herdados pelos nossos pais, pela nossa infância, pelo aquilo que você enfrentou na sua vida. Eu não sei o que você passou, mas eu tenho certeza que isso interferiu bastante em quem você é hoje. Mas aí você olha e pensa consigo mesmo, será que realmente, agora eu também faço parte, da raça decaída, o que da minha parte, eu, Bruna, sacrificarei por amor a Cristo? O que você, irmão, irá sacrificar por tudo que Deus fez para te salvar? As provações sobrevirão a vocês, e é assim que o Senhor refina a rudeza de seu caráter. Prestaram atenção? Não murmurem. Eu sei que é um desafio quando a gente entende que nós somos seres carnais, mas se o Espírito Santo está em nós, nós conseguiremos sair ilesos disso também. Suportem pacientemente a pressão, ainda que lhes tenha sido feito algum mal, conservem o amor de Deus no coração. Eu li isso ontem, num culto de pôr do sol. Falei, Senhor, tapa minha boca. Eu sou uma pessoa muito falante, e muitas das vezes o mal vem pela boca, e nós vemos algo. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. E por que está falando isso? De acordo com a rudeza do seu caráter, que deve ser moldado, muito vem também daquilo que nós falamos. Porque o coração é enganoso, maior do que todas as coisas, como fala em Provérbios 4, 23 e Jeremias 17, verso 9. E nós vemos algo. Nós vemos que os escolhidos, quem serão os santos do Altíssimo, selados nesse tempo do fim? Nós vemos que um decreto dominical está mais perto do que nunca. Não sei quantos estão acompanhando, não quero alarmismo. Não quero alarmismo, porque isso também pode ser contado como distração. Você pode estar tão preocupado com fatos que você esquece de que isso realmente não é o que importa neste momento. Se você realmente é um cristão que todo dia está ali buscando a perfeição em Deus, está clamando, Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais falar assim. Eu não quero mais dar mau testemunho contra o seu nome. E é uma luta constante até que Cristo venha. Porque nós sabemos que o mal, ele trabalha continuamente. Ele está rugindo como um leão. E o que a gente tem feito? Você tem trabalhado realmente? Porque se até os demônios tremem e creem perante a presença de Deus, e o inimigo, ele sabe da verdade. Por que vocês acham que ele mudou os tempos e as leis, como fala no livro de Daniel? Ele perseguiu os santos do Altíssimo por 1260 anos. E nós vemos algo também. Se eles estão tendo esse conhecimento, aparentemente, o que nós temos nos diferenciado no caso dos demônios? Isso é muito forte. Porque se ele conhece a verdade e não se firmou nela, porque fala em João 8,32... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que realmente a gente foi liberto?
porque o comodismo toma conta de muita gente. Tem pessoas que falam, nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. E tem muita gente que fala, eu não quero mudar. E aí o Espírito Santo, você ouve a voz dele, mas você rejeita, você peca contra ele, e a sua vida continua a mesma. E muitas das vezes você fala, mas eu oro, Senhor, mas você não aceitou que você precisa fazer a sua parte também. O quanto você realmente conhece a Deus na sua jornada cristã? Será que realmente você sabe quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida? Se alguém te acusasse hoje de ser um cristão, teriam provas suficientes para te condenar? Quando eu ainda tinha redes sociais, um Threads, não sei se fala assim, pus essa pergunta, mais de 300 pessoas responderam, mas me arrependo até de ter lido elas. Porque a gente vê como que a humanidade está. Nós vemos e falou, não, então se você realmente é um cristão, você não será acusado, porque se você não é acusado, é porque você não tem nada que está realmente levantando ali algo que está incomodando. Você já parou para pensar nisso? Se realmente você é um cristão, sabe, aos olhos de Deus, isso vai despertar os olhos do mundo. E quando você desperta, você pode ser acusado por seguir a Deus, guardar o sábado, por você não comer uma carne de porco, de você não falar palavrão, e de você não sair para lugares imundos. E é um momento que Deus nos diz, ser um verdadeiro Elias é buscar a santidade, os poderes do mal sendo destruídos na nossa vida. E o terceiro ponto, ser um verdadeiro remanescente. O que é ser um remanescente? Quais são as qualidades de um verdadeiro remanescente? Nós vemos que Jó era justo, reto, íntegro e se desviava do mal. Tanto que aquela comissão que Satanás fez no céu, Jó 1, verso 9, Satanás e seus anjos, os filhos de Deus se apresentaram. Esse versículo sempre me chamou a atenção. Eu falei, quem são os filhos de Deus? Se Hebreus 11 fala que os anjos não são chamados como filhos de Deus, e nós não poderíamos nos apresentar lá, quem são? Tudo nos indica que são seres dos outros mundos. E tudo nos mostra também que se ele comissionou e Jó chamou tanto a atenção dele, incomodou, estava ali atiçando ele, é porque realmente ele estava andando em conformidade com os ensinamentos de Deus. E aí você imagina, tantas aflições, ele não poderia ter abominado a Deus? Ele não poderia ter falado, eu cansei de tudo isso aqui, porque eu tenho certeza com que Cristo passou na vida dele, a gente não passou nem metade. O Espírito de Profecia fala que ele passou 10 vezes mais dor, mais angústia do que qualquer ser humano um dia poderá suportar. O que é 10 vezes comparado com muitas das coisas que a gente passa? Não é nada. Jó, ele possuía essas qualidades porque realmente Cristo era alguém próximo a ele. Nós vemos que em todo o tempo ele estava ali buscando. Ele não parou no meio do caminho. Nós vemos também no Mensagem aos Jovens que nós somos presa fácil para o inimigo quando você entende que você não precisa tanto dele para vencer. É quando você se apoia no seu próprio entendimento, como fala em Provérbios capítulo 16. Mas aí você vai percorrer um caminho de morte. Quando você chegar lá, será tarde demais. E aí no Mensagem aos Jovens fala que, se eu não me engano, era uma pomba e uma águia. E ela ia ferozmente tentando percorrer, falando, eu vou raptar, eu vou pegar, essa vai ser minha. Porque qualquer brecha que ele vê que você se afastou de Deus, fala, agora sim, eu vou ter vitória sobre ele. Agora sim eu consigo tentá-lo e ele vai aceitar e vai cair, eu vou mostrar o erro e ele vai sentir vergonha e não vai buscar mais a Deus. Simplesmente assim. Quantas das vezes que a gente se sente sujo perante Deus, se humilhe. Se humilhar é algo bem difícil, porque aí você vai entender que você não é dono da razão e você não tem nenhum conhecimento. Eu busco muito isso em Deus, falo, Deus me ajuda a ser uma pessoa humilde de coração, porque humilde é você se rebaixar, ser submisso e entender que a gente não sabe nada. Coitado, quem somos nós perante os olhos de Deus? Somos trapo de imundície. Agora, continuando sobre o terceiro ponto desta manhã, Deus nos mostra que devemos ter
uma postura santa e uma vida cristã na prática. O que significa ter uma vida de santidade, uma vida realmente que você olha e fala, nossa, essa pessoa realmente ela esteve com Cristo. Você olha e fala, essa pessoa realmente ela anda com Jesus. Só pela forma dela falar, eu já senti a presença, a glória de Deus. É o momento que os ídolos no nosso coração terão que ser desraigados. E também, eu aprendi uma vez em uma outra pregação que Deus, ele pode estar com você, porque afinal de contas, ele é onipresente, onisciente. Porém, isso não significa que você anda com ele. Isso quer nos dizer que quando Cristo se encontra ao seu lado, não quer dizer que ele aprova tudo que você faz. Muito pelo contrário. Se você tomar uma atitude que desagrada ele, ele vai se afastar. Não é condizente, ele vai se remover. E nós sabemos quem irá se aproximar. E é neste instante que nós vemos que ser cristão apenas de nome é algo muito fácil. Ser cristão, o cristianismo. De onde veio o cristianismo? A igreja primitiva. Nós sabemos que por meados de 1844, um pouco antes, que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós sabemos também de que ser apenas um adventista não quer dizer que você irá para o céu. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou 40 anos na igreja. Mas se você não tiver o seu caráter transformado, a sua vida lapidada, e você realmente parar de ver aquela impossibilidade, como foi dita, nós não iremos alcançar o céu. E chegará um instante também que Deus, ele quer nos falar algo. Eu vou ler aqui também para vocês, irmãos. O seguinte, agora na página 183, ainda sobre este assunto. Olha só, Daniel e seus companheiros. Eles fruíram os benefícios de uma educação correta nos primeiros anos da vida. Mas essas vantagens por si mesmas não teriam feito deles o que foram. Chegou o tempo em que deveriam agir por si mesmos, em que seu futuro dependia do próprio proceder. Os pais orientaram, mas agora eles estavam livres para escolher qual caminho iriam percorrer. Decidiram então ser fiéis às lições recebidas na infância, aquela semente que ainda frutifica, que ela vai germinar no momento, na hora certa. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento da sua grandeza. Nós vemos então sobre Elias e Jó, e agora Daniel, que nós devemos ser justos, retos, íntegros e desviar do mal. Nós sabemos que se você fugir do diabo, ele também fugirá de vós. Se você se afastar, ele também vai ficar longe de você. Mas o que você tem feito? Olha só, aquele que se esforça pelo domínio deve ser temperante em todas as coisas. A clareza mental de Daniel, a sua firmeza de propósito e a capacidade de adquirir conhecimentos e a resistir à tentação eram em alto grau devidas à sua simplicidade e seu regime alimentar. Aliada à sua vida de oração. Compreendem? Eu falo que isso também é um desafio na minha vida. Do regime alimentar, da pureza da mente, do espírito e da clareza para a gente discernir a voz de Deus da voz do mundo, da voz interior, da voz do inimigo. E é um momento que nós vemos que a preparação do tempo do fim é hoje. Não deixe para amanhã, pois pode ser muito, muito tarde. E ele também nos traz aqui, se a gente sabe que tem um grande sistema, um sistema que irá se levantar novamente. A Babilônia antiga e a que ainda voltará a se reerguer. E nós vemos que o mesmo que aconteceu com os valdenses vai acontecer conosco. E nós sabemos que quando vier esse tempo, se realmente a nossa vida, realmente, se a gente estiver vivendo e praticando os mandamentos, não transgredindo aquilo que o Senhor nos ordena, a gente não vai precisar temer a nada. E agora, irmãos, eu vou ler aqui para vocês Salmos
no capítulo 106. Tem tantos salmos de Davi, Salomão e outros que escreveram, mas esse salmo é muito interessante, não sei se você já deu devida atenção a ele, que fala a partir do verso 6 o seguinte: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Mas no verso 13, logo se esqueceram das obras de Deus e não o quê? Esperaram pelos seus desígnios. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador. Agora no verso 21 ao 24, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E nós vemos algo, que Deus tinha feito coisas grandiosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendo feitos no Mar Vermelho. E Deus, ele os teria exterminado, se não fosse por quem? Como tinha dito, Moisés. O seu escolhido não houvesse intercedido por quem? Por eles. E também desprezaram a terra aprazível, não deram crédito à palavra de Deus. Isso no verso 24. Nós somos assim. Tiago, capítulo 4, também nos diz que nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos como temos que agir, mas é como se fosse um ser humano refletindo o seu rosto sobre o espelho natural. A gente olha, virou as costas, já não se lembra de mais nada. Imagina só, Deus abriu um mar vermelho. E ainda assim, reclamaram, e por isso que tiveram que ficar 40 anos no deserto. Para eles se converterem dos maus caminhos. Para que eles pudessem realmente entender que a guarda sabática que eles abandonaram lá no Egito, como fala em Ezequiel 20, os meus sábados, um deleite a vocês. Que triste era essa realidade dos israelitas, em contraste com quem? Com Jó, com Daniel, totalmente oposto. Mas é uma advertência para que a gente não seja como os israelitas. O que aconteceu com eles? Se esqueceram de Deus, esqueceram das coisas grandiosas que Deus fez, dos tremendos, e Deus queria exterminar eles. Se não fosse Moisés clamar, Senhor, não faça isso com o seu povo. E tantos outros profetas não clamaram, Elias, Jó, então. Deus falou, se tivesse um justo sequer naquela cidade de Sodoma e Gomorra, gente, não teria acontecido como foi. Porém, o anjo de Deus foi lá, e ninguém encontrou-se devidamente preparado, pensando e agindo conforme as concupiscências da carne. E nós vemos, hoje é o dia de nós nos arrependermos. Hoje é o dia que Deus quer transformar o nosso caráter. E hoje é o dia que Deus nos diz algo. Aqui na página 29, meus irmãos, Deus fala: a graça de Cristo deve estar ligada a cada aspecto do nosso caráter. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve desesperar em coisa alguma. A perfeição moral e espiritual mediante a graça e o poder de Cristo é prometido a todos. Jesus é a fonte de poder, a fonte da vida. Então, nós devemos procurar a força em quem? Na fonte. Ele é a videira, nós somos os ramos, como fala em João capítulo 15 também. E se você não estiver ligado nele, você vai morrer espiritualmente. E é o momento que você vai ficar desnutrido. Imagina só uma árvore, se ela não está ali sendo bem alimentada, você pode não ver por fora, mas está sendo apodrecida exteriormente. E Deus nos mostra que Deus não aceitará coisa alguma a não ser a pureza e a santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter excluí-los-ão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Quem que era? Santo, imaculado, Cristo. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, em Isaías capítulo 53. Ele era ovelha limpa, era uma ovelha sem um defeito, uma mácula. Olha para vocês verem como ele dá o exemplo em todas as coisas para nós. Mas aí Deus nos diz também o que são manchas e defeitos de caráter. O que são? Como os pensamentos e sentimentos combinados compõem o caráter moral. Os defeitos, por sua vez, devem ser pensamentos
e sentimentos errados ou atitudes erradas. Como poderia Deus nos permitir entrar no céu com o coração cheio de ressentimento, amargura, inveja, novamente, ódio, mágoa, cheio de más suspeitas, falta de perdão? Porque o perdão, eu lembro que quando eu estava no inglês há muitos anos atrás, eu tinha 12 anos, era uma pessoa ingênua, não sabia como era a vida, e aí o professor falou: você, Bruna, perdoa facilmente? Eu falei: perdoo, sim, olha, para mim não tem problema nenhum com isso. Mas a vida foi passando e eu vi que as coisas não funcionavam bem assim. Porque é muito fácil a gente amar aquela pessoa que te trata bem. É muito fácil a gente amar aquela pessoa que também te ama. Mas o mais difícil é a gente amar os nossos inimigos. Porém, são essas pessoas que nós devemos entregar nas mãos de Deus todos os dias, para que Ele também transforme o caráter delas. Eu não sei se vocês entenderam, meus queridos, mas se o seu caráter influencia algo na vida do outro, o azeite que faltou na vasilha daquelas imprudentes, elas não puderam emprestar. Mas essa graça, o derramamento do óleo do Espírito Santo também pode ser derramado na vida do outro. Eu tenho certeza disso. O caráter não será alterado quando Jesus voltar. Por isso que o catolicismo prega sobre, a questão da pessoa estar no céu, a estrelinha está brilhando, o purgatório e tudo mais, para que as pessoas deixem por último minuto e ainda acreditem que um dia ainda haverá outra chance. Claro, eu sei que eu não quero entrar muito nesse contexto, porque afinal de contas eu sei que é sobre outro assunto. Porém, muitas pessoas que estão aí afora acham que ainda terão outra chance no mundo por vir, que elas ainda poderão ser transformadas por Deus. Mas somente o corpo nosso, corruptível, passará ali no abrir e piscar de olhos pela incorruptibilidade. Entendam? Então, nesta manhã, meus irmãos, o que tem dominado a sua vida? O que tem entrado no seu coração? As coisas celestiais ou as preocupações deste mundo? Está você disposto hoje a abandonar o próprio eu? Porque o eu, ele fala mais alto. Por isso que Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo. É um momento que nós vemos que quando ele foi levado, ele se rendeu por completo ao Pai. Por isso que ele ia ao Getsêmani. E nós vemos também que o que tem penetrado na sua mente, no seu coração, é de acordo com o que você tem nutrido nos seus 5 sentidos da alma. E também, Cristo virá como ladrão. Ele não nos deixou o dia nem a hora, Mateus 24, 36. Só que ele nos deixou os sinais da sua vinda. E ele mostrou também que se o caráter não for mudado hoje, você já está perdendo tempo de começar a clamar: Deus, me ajude a ser a pessoa que o Senhor almeja. Me ajude a ser uma pessoa que realmente as pessoas olham e falam: realmente é um cristão de verdade. Não é só colocar a Bíblia debaixo do braço, né? Aí sabe, põe uma roupa bonitinha, acabou. As pessoas notam isso também, mas isso não é tudo. Deus nos diz que o tempo está escasso, mais escasso do que a gente possa imaginar. Depois da pandemia, então, os dias se escorrem pelas mãos, eles estão voando. E quando a gente percebe, é Natal de novo. Quem aceita hoje, então, a ser um verdadeiro Elias dos dias atuais, a buscar a santidade em Deus, se desviar do mal, combater as trevas pelo poder de Cristo e também falar: Senhor, remova os ídolos do meu coração. Quem que deseja nessa manhã, levanta as mãos. Louvado seja Deus, igreja. Vamos falar todos juntos uma frase que eu gosto muito? Eu falo, depois vocês podem repetir. Eu entrego tudo que sou, em resposta a tudo que Deus fez por mim. Vamos falar mais uma vez? Eu entrego tudo que sou, em resposta a tudo que Deus fez por mim. Amém? E ele falou, Apocalipse 3:11.
Ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida, eis que venho sem demora. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus trouxe para nós. Muito em breve Jesus voltará e que Ele possa realmente nesta manhã ter a oportunidade de transformar a sua vida. Amém?